Volta para São Paulo. Em uma sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa aprovou o salário mínimo de R$ 1.550 para São Paulo, o maior valor já anunciado pelo governo federal no dia 1º de maio, um valor mais alto e que foi de R$ 1.320. A gente recebe o repórter Daniel Lian. Daniel, o salário mínimo paulista foi criado em meados dos anos 2000 e normalmente é mais alto do que o mínimo federal, não é isso? É isso mesmo, Thiago. Geralmente é mais alto do que o mínimo federal e houve novamente esse reajuste. Aliás, a votação foi feita a toque de caixa. Essa matéria foi aprovada tanto pela oposição quanto pela situação. No entanto, a oposição acabou fazendo uma ressalva de que o reajuste do salário mínimo paulista deve ser feito anualmente com reajuste, inclusive com o índice da inflação. No mínimo índice da inflação, essa foi a cobrança da oposição aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Antes, o salário mínimo paulista tinha duas faixas. A primeira faixa de R$ 1.284 e a segunda faixa de R$ 1.306. Agora, o valor foi fixado em R$ 1.550 e aí, portanto, a primeira categoria, a primeira faixa, teve um reajuste de 20,7%, enquanto os trabalhadores inseridos na segunda faixa tiveram aí um reajuste de 18,7%. Os deputados incluíram ainda os cuidadores de idosos entre os trabalhadores que têm direito a esse salário mínimo paulista. Esse salário mínimo que acaba balizando aquelas categorias profissionais que não possuem um piso salarial ou a convenção coletiva. Então, o salário mínimo de São Paulo, em R$ 1.550, é maior do que o salário mínimo federal estipulado aí, até fixado recentemente, com anúncio do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em R$ 1.320. Agora, essa votação que ocorreu aqui na Assembleia, essa aprovação, a partir de agora, retorna esse texto ao Palácio dos Bandeirantes, onde o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve efetuar a sanção desse projeto que foi enviado, repito, por ele mesmo. O Daniel Lian, que está na Assembleia Legislativa de São Paulo, na região do Ibirapuera. Até mais tarde, girando os comentaristas, começando pelo Fernando Capês, que já foi, inclusive, deputado estadual. A Assembleia sempre faz esse esforço para que o valor do mínimo paulista seja mais alto do que o federal. Mas é interessante que algumas categorias que gostariam de ser abrangidas nisso, muitas vezes ficam de fora, né? Bom, em primeiro lugar, elogiar a gestão do André do Prado, deputado estadual, foi meu colega, inclusive quando eu fui presidente da casa, está fazendo uma excelente gestão. Agora, esse é o tipo do projeto que a Assembleia gosta de aprovar. É um projeto que todo mundo quer votar, vota rapidamente, não tem polêmica. Evidentemente que todo mundo quer, já que o governo fez os seus estudos e entendeu que esse salário mínimo não inibe a atividade econômica, é claro que na Assembleia ninguém vai se colocar contra isso. Claro que a oposição, sempre que pode, pede um pouco mais, está no papel dela. Mas o que foi aprovado o projeto é importante, e mais importante do que isso, é o governador estabelecer uma base aliada de sustentação sólida, que não seja uma base fisiológica. A Assembleia Legislativa, normalmente, quando apoia o governo, assim foi, todos os governos do PSDB o fez sem a política do toma lá da cá. Eu espero que o André do Prado consiga também fazer isso, e o líder do governo também, porque o governo precisa de estabilidade, tranquilidade e rapidez na aprovação dos projetos, não de obstruções que muitas vezes atrasem e inviabilizem o desenvolvimento econômico e a extinção de empresas obsoletas. Claro que, apesar de não abranger todas as categorias, esse aumento do mínimo paulista foi apresentado nas últimas semanas, de uma certa forma, como uma competição com o aumento do mínimo federal, do aumento do mínimo que foi apresentado pelo Lula, mas, na verdade, é uma tradição já de São Paulo. São Paulo já tem, tradicionalmente, esse piso do mínimo mais alto do que nacionalmente, e isso se deve, claro, obviamente, também por fatores como o custo de vida em São Paulo, que é maior do que em outros estados, e também pela geração de riqueza em São Paulo, que é maior, que permite, portanto, um pagamento de um mínimo mais alto.